Jornalismo CBN Diário, no Direto da Redação. Oferecimento: vai trocar de carro sem passar aqui? Mundo Car Mais Shopping. Você quer? Aqui tem. Apresentação: Felipe Reis. Olá, muito bom dia para você que ouve a programação da CBN Diário. Agora 11h05. A temperatura em Florianópolis neste momento na marca dos 17 graus. Hoje no começo do Notícia na Manhã eram 11. Já subiu um pouquinho. Tem sol, céu claro aqui nos altos do Morro da Cruz. Daqui a pouco Leandro Puxaus que atualiza o tempo para as próximas horas aqui conosco. Mas antes tem outras informações aqui no Direto da Redação. Programa apresentado e produzido aqui da Redação Integrada da NSC Comunicação, nos altos do Morro da Cruz, ao lado dos colegas do Diário Catarinense, da Hora de Santa Catarina, do portal NSC Total, da NSC TV e também da CBN Diário. Leandro Lessa produz o programa de hoje, que compartilha com vocês as principais informações dessa terça-feira, 22 de maio de 2018. De imediato, nós vamos falar sobre o movimento dos caminhoneiros autônomos aqui em Santa Catarina. Gabriel Lima, repórter do Diário Catarinense, está acompanhando este assunto desde cedo, atualizando as informações. Ontem nós falamos aqui no Direto da Redação, eram 5 pontos, hoje já são 22 pontos em rodovias aqui no estado, agora tem inclusive rodovias estaduais, e já no final da tarde de ontem, a FETRANSESC, que é a Federação dos Transportadores de Cargas aqui de Santa Catarina, emitiu uma nota se solidarizando a esses trabalhadores. Em contato conosco está o presidente da Federação dos Transportadores de Cargas de Santa Catarina, a FETRANSESC, Ari Rabaioli, que conversa conosco. O Gabriel Lima do Diário Catarinense também está por aqui e vai participar desse papo agora com o presidente. Tudo bem, presidente? Bom dia. Bom dia, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Diário. Obrigado também pela gentileza da entrevista. Queria primeiramente entender por que vocês emitiram essa nota favorável e se solidarizando a esses trabalhadores caminhoneiros autônomos aqui no estado e no Brasil. Na verdade, a FETRANSESC vem desde outubro do ano passado trabalhando contra essa política de reajuste dos combustíveis da Petrobras, né? Nós tivemos pautando esse assunto várias vezes em Brasília, com deputados, senadores, dentro da própria CNT, que é a nossa Confederação Nacional do Transporte, porque é uma política que prejudica muito o setor. Desde julho do ano passado, quando entrou em vigor essa política, até agora nós temos mais de 53% de reajuste do óleo diesel, e o fato de serem quase diários, tivemos grandes problemas, estamos tendo grandes problemas aí com embarcadores que não aceitam repassar esses reajustes. Então, nós sempre defendemos que deveria ser a cada 60 ou 90 dias ou a partir de um determinado gatilho, para que as empresas também pudessem estruturar contratos junto aos embarcadores e no momento do aumento do diesel ser repassado aos embarcadores. E isso não vem ocorrendo. Então, essa política não prejudica só os transportadores autônomos, como prejudica todas as empresas do setor de transporte e também a própria sociedade como um todo, né? Porque a tributação do PIS e COFINS do ano passado veio para gasolina, para diesel. Então, entendemos que o governo tem que fazer algo para mudar isso. De que maneira a gente consegue, talvez com entidades da sociedade civil organizada, como a própria FETRANSESC, pressionar os parlamentares catarinenses para que eles intervenham na questão e, se possível, pelo menos proponham a discussão? A gente tem hoje a informação de que a Câmara dos Deputados deve discutir essa questão do valor da gasolina e do óleo diesel, mas me parece que é um movimento muito mais com fundo eleitoreiro do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do que com um propósito específico de melhorar a economia do país. Mas de que maneira a gente consegue pressionar para que a situação não se prolongue por muito tempo? Pergunto aqui rapidamente, antes de passar a palavra para o Gabriel Lima, que é repórter do DC e também vai questioná-lo sobre alguns assuntos. Como eu disse, nós vimos pautando esse assunto desde outubro do ano passado. Estivemos numa audiência pública em Brasília em dezembro, com a presença da Petrobras. A Petrobras se defende também, dizendo que ela não tem ação sobre os impostos que estão dentro do combustível, não tem ação sobre o biodiesel, sobre o próprio álcool, né, que depende muito de safra. E todos os argumentos que nós usamos junto aos deputados e senadores foram feitos já, e
tivemos também a própria ação desses parlamentares junto à Petrobras, tivemos respostas da Petrobras em 2 oportunidades, por escrito, dizendo que essa política ia ser mantida. Então, vamos continuar, logicamente, pressionando os nossos parlamentares e com o objetivo de realmente dela mudar essa política, porque ela é impraticável com o setor de transportes. As margens estão cada vez mais reduzidas, os prazos de pagamento do frete cada vez maiores e esse aumento diário praticamente do diesel ele está insuportável, porque 40% da nossa matéria-prima é o diesel, né? Gabriel. Presidente, bom dia. Aqui é o Gabriel, repórter do Diário Catarinense. Eu gostaria de saber do senhor se, comparado com as manifestações de 2015, as manifestações de 2015 foram vultuosas, muitas paralisações, inclusive aqui no estado, e em alguns dias, parcialmente, o que a categoria solicitava foi atendido. Nessa manifestação, pelo menos nesses 2 dias, ainda não se vê uma movimentação tão forte, uma mobilização tão forte, apesar dela ser constante aqui no estado. O senhor acredita que essa mobilização não tão forte pode atrapalhar as negociações? Eu não acredito. Eu acho que o governo vai ter que rever isso. Eu tenho a informação de que iriam reunir alguns ministros hoje em Brasília para falar sobre isso. A tendência é que a paralisação ela possa vir a acelerar essa mudança que precisa ser feita, né? Então, quando nós falamos que nós somos solidários ao movimento, é porque com os bloqueios que nós temos, é difícil você orientar as empresas a saírem das suas garagens com os caminhões, até porque nós temos que nos preocupar com a integridade física dos nossos colaboradores. Então, vai parar o país se o governo não fizer algo, eu acredito, tá? Eu acredito muito no crescimento desse movimento. As empresas grandes, eu tenho recebido informações que a frota está totalmente parada e daqui a um pouco vai começar o desabastecimento. Então eu acredito que o governo vai ter que encontrar uma saída, sim, porque continuar dessa forma é impossível. Não é só o autônomo que sofre, as empresas também sofrem junto, como toda a sociedade que paga por um combustível muito mais caro. E nesse sentido de possibilidade de desabastecimento nos próximos dias, o senhor acredita que a população em geral, de certa forma, pode ser prejudicada ou afetada, ao menos, com esse movimento dos caminhoneiros? Não tem a menor dúvida. Nós temos, inclusive, um vídeo circulando aí nas redes sociais de que como ficaria o Brasil 5 dias sem um caminhão, né? Desabastece completamente tudo, né? Desde hospitais, supermercados, postos, aeroportos, enfim. Chegou o caos. Então a gente torce que o governo realmente acelere essa possibilidade de negociações, porque poderá haver um desabastecimento com toda certeza. Qual é a sua visão, presidente, para que se aproveite esse momento para a gente discutir algumas alternativas ao rodoviarismo? Eu sei que o foco das empresas são justamente os caminhões e o uso das estradas e o transporte rodoviário, evidentemente, mas me recordo que em eras passadas a própria FETRANSESC fomentava e acreditava ser possível a gente trabalhar com a possibilidade de voltar a discutir, por exemplo, a Ferrovia do Frango, a Ferrovia Norte-Sul, entre outras questões que poderiam melhorar significativamente o transporte de cargas no nosso estado. Não, claro, eliminando os caminhões, porque isso é impossível de acontecer, mas fazendo uma operação casada, uma operação consorciada, no sentido de que se faz longas distâncias por plataformas ferroviárias, por exemplo, e distâncias menores com caminhões. Como é que a FETRANSESC olha para esse quadro de forma um pouco mais ampla para rediscutir esse modelo? A FETRANSESC sempre foi favorável a reduzir o custo da logística no Brasil, né? Nós temos um custo logístico de 12% e o estado de Santa Catarina está acima desse custo de 12%, que está em torno de 14%. Principalmente pela produção do agronegócio estar distante dos portos e essa despesa, esse custo, né, de transferência dessa produção via 470 nas condições que se encontram, se perde muito tempo com um caminhão, um valor agregado altíssimo, né? Então nós sempre somos favoráveis a qualquer modernização do modal. Entendemos que 60%, um pouco mais de 60% hoje passa pelo rodoviário, mas se você for analisar, 100% passa pelo rodoviário, considerando que navio,
avião e o trem não entram nas indústrias. Então, o mercado, por exemplo, de carga aérea tem crescido, só que onde estão os terminais de cargas? Em Campinas e Guarulhos. Então, qualquer venda que se faça via transporte aéreo passa pelo caminhão da nossa região até Guarulhos ou Campinas. Nós não temos terminais de cargas de grandes volumes em Santa Catarina. Então, uma rodovia uma ferrovia do Frango, por exemplo, ela vai de um ponto até o outro, tira realmente o caminhão da rodovia, parte dos caminhões. São ajustes que nós entendemos que são necessários e que pode eventualmente prejudicar um pouco o volume de cargas do rodoviário, né? Mas nós temos que pensar numa redução do custo da logística e, como consequência, uma redução do custo na mesa da sociedade como um todo, né? E levando em conta esse transporte casado, de certa forma, assim, entre portos e transporte rodoviário, o senhor tem informação se há um bloqueio neste momento nos portos aqui em Santa Catarina? Na verdade, a gente tem conhecimento de vários bloqueios e a todo instante tem novos pontos de bloqueio, né? Só que normalmente é difícil você mandar um caminhão na estrada, porque a qualquer momento pode se formar um bloqueio e haver um confronto entre manifestantes e o nosso colaborador. Então, ontem nós tínhamos uma quantidade menor, hoje uma quantidade maior, e como eu disse, para preservar a integridade, a gente tem orientado para não saírem realmente, e aí acaba daqui a um pouco tendo um problema de desabastecimento em função disso. E o senhor acredita que o movimento ainda vai crescer ao longo dos próximos dias, caso não houver negociação? Se não houver negociações, ele vai crescer. Até porque, como disse, recebo informações a todo instante de empresas que 100% da frota está nas garagens por falta de segurança nesses bloqueios, principalmente na possibilidade de confrontos com o pessoal que faz o bloqueio. Nós somos solidários, sim, à manifestação, mas nós defendemos que ela tem que ser pacífica e sem bloqueios. Acho que todo cidadão tem o direito de vir e dá para fazer manifestação, dá para parar sem fazer bloqueio. Bloqueio apenas de cargas, no caso, certo? Bloqueio, não bloquear veículos e motos, é isso? Com certeza, com certeza. Presidente da FETRANSESC, Ari Rabaioli, conversando conosco aqui no Direto da Redação. Obrigado, presidente, pela gentileza da entrevista aqui conosco, pelos esclarecimentos, e a gente certamente vai continuar monitorando e conversando em outras oportunidades também. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigado também pela oportunidade. Forte abraço.